A gente segue falando de economia, mas para entender esses movimentos que nós mostramos agora nessas duas últimas reportagens, da Beatriz Manfredini, do Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro, para a gente entender essas questões, chamo agora o economista e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Hugo Garbi. Hugo, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Jovem Pan. Ótima noite a você. Boa noite, Lívia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Hugo, antes de falar mais profundamente a respeito de inflação, nós tivemos no início dessa semana um índice que mostrou uma desaceleração, mas que manteve, apesar disso, a preocupação em relação à inflação, a tendência inflacionária aqui no Brasil. Rodrigo Viga trouxe agora há pouco a informação que nesse feriado a expectativa se consolidou positiva de setores ligados a hotéis, a lugares, estabelecimentos relacionados a essas questões de hospedagem, porque mais de 80% do setor desses hotéis ficou lotada de pessoas hospedadas, justamente aproveitando esse feriado um pouco mais prolongado. Mas aqui em São Paulo nós tivemos uma reportagem da Beatriz Manfredini que disse que caiu a expectativa em relação às vendas para o Dia dos Namorados. Ela até relacionou isso com o alto endividamento da população. Como explica isso? Notícia positiva no Rio de Janeiro, mas ainda uma taxa de ocupação de hotéis muito menor do que antes da pandemia. E agora esse dado aqui do Dia dos Namorados. O que explica essa economia um pouco mais arrastada, hein? Olha, Lívia, no Brasil nós temos um mercado consumidor muito forte, né? Então, são mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos uma massa ainda de consumo no Brasil, de média para alta renda, que é muito forte, ou seja, que são essas famílias, né, essa faixa de renda da população, não só do Brasil, mas Rio de Janeiro, nós temos consumo de todo lugar do mundo, né, que acaba tendo uma força de consumo muito grande, principalmente para o lazer e para a renda, né. Por outro lado, quando a gente vê ali pessoas que pensam em comprar um presente, analisa a taxa de juros, o crédito, né, você tem uma faixa de renda ainda no Brasil de desempregados, porque a gente não pode esquecer que nós ainda temos 9 milhões de desempregados no Brasil, que é um resquício ainda da pandemia. A gente chegou no auge da pandemia com 14, 15 milhões de desempregados, foi recuperando, né? Nós temos hoje, recuperamos 6 milhões de empregos, mas ainda temos uma massa de desempregados no Brasil, o que ainda é preocupante. Então, essa diferença no Rio de Janeiro, lotar, por exemplo, quase a lotação máxima, né, de hotéis e pessoas que pensam melhor ou precisam economizar, pensar para comprar um presente, né, faz parte da característica da economia brasileira, né, essa massa de consumo brasileiro e essas diferentes faixas de renda que nós ainda temos, e faz parte não só do Brasil, uma característica das grandes economias. Nos Estados Unidos também é assim, Europa também é assim, e o Brasil, naturalmente, por ser uma grande economia, também tem essas diferentes características de demanda. Agora, falando profundamente sobre IPCA, inflação, PIB, nós tivemos uma ótima notícia em relação ao PIB. Primeiro trimestre agora de 2023, com um índice de 1,9%, quase 2%, um índice que foi impulsionado pelo agro, que teve um PIB específico do setor que cresceu mais de 21%, IPCA, como eu mencionei, em desaceleração. Tivemos também um índice divulgado pelo IBGE nesta semana muito positivo, um índice mensal. Agora, tudo isso está movimentando o mercado, talvez para uma antecipação do que estava previsto para início de uma redução da taxa básica de juros. O que a gente pode esperar agora para os próximos dias? Para a próxima reunião, principalmente, né? Parece que 20 e 21 agora de junho, é isso, Hugo, do Copom? Isso mesmo. Olha, Lívia, são boas notícias, né? O que a gente pode trazer aqui são boas notícias
Primeiro, o PIB, né, como você bem comentou, nós tivemos um incremento do PIB até acima do esperado, puxado pelo setor do agronegócio brasileiro, o que é muito bom. Já demonstra uma recuperação econômica do Brasil, se comparada com as outras potências econômicas do mundo. Analisando Estados Unidos, Europa, por exemplo, a gente sai na frente com o incremento do PIB. A gente volta a ocupar um lugar de destaque nas grandes economias mundiais, reflexo da lição de casa que tem sido feita aqui com maestria nos últimos 3, 4 anos, né? Então, isso também, né, ou seja, o reflexo, comentando um pouco sobre o IPCA, a gente já começa a sentir os efeitos daquele remédio lá atrás, aquele remédio amargo de começar a aumentar a taxa de juros lá no auge da pandemia, né, no comecinho da pandemia, 2%, né, a taxa de juros básica do Brasil. O Banco Central foi aumentando, começou ali um embate, né, hoje a gente tem um embate muito forte com o Banco Central e o governo, mas agora a gente começa a sentir sim os efeitos dessa taxa de juros que foi elevada nos últimos 2 anos, né. Eu diria que agora no segundo semestre já é possível, a gente já tem margem para poder reduzir as taxas de juros hoje, né, já tem um ambiente para poder começar a reduzir agora no segundo semestre. Eu acredito que agora, nessa próxima reunião, ainda deva ter uma manutenção, né, talvez não com algum viés, né, mas com certeza para o próximo semestre a gente já começa a ter uma boa possibilidade de redução da taxa de juros no Brasil. Queria te agradecer mais uma vez, Hugo Garbi, economista, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mais uma vez por estar aqui conosco, traduzindo essas notícias econômicas para a gente. Hugo, obrigada, viu? Boa noite a você e até a próxima. Muito obrigado, bom feriado para todo mundo. Para nós.